Nos antigos tempos mitológicos, o mundo era regido pelos deuses. Atena, a deusa da guerra, era a governante da terra. O regente do mundo dos mortos era o imperador Hades. O céu era dominado pelo todo-poderoso Zeus. E nos mares, Poseidon era o grande monarca. Dizem que essas divindades lutaram inúmeras vezes entre si pela soberania do planeta. Durante os colossais combates entre os deuses, jovens arriscavam a própria vida, lutando para defender Atena, a guardiã da terra. Eles eram chamados de cavaleiros, os guerreiros da esperança, e enfrentaram as terríveis entidades que ameaçavam a Terra desde a era mitológica. Nos tempos atuais, Atena reencarnou como Saori Kido, e jovens de verdadeira força e coragem se reuniram novamente para protegê-la. Os Cavaleiros do Zodíaco, Episódio 0, Versão do Brasil. Esta é a história dos jovens que arriscaram suas vidas para proteger a Terra. Entre todos os defensores de Atena, os Cavaleiros de Ouro se distinguem dos demais por possuírem uma força excepcional. E dentre todos os 12 guerreiros dourados, Saga de Gêmeos era conhecido como o mais poderoso dos Cavaleiros de Ouro e por possuir um coração puro. Isso o levou a ser indicado como candidato ao próximo mestre do santuário. Saga tinha um irmão gêmeo, Canon. E Canon propôs a Saga para que matassem Atena ainda bebê, para eles tomarem o controle da Terra. O Cavaleiro de Gêmeos não quis dar ouvidos ao plano do irmão de coração maligno e o prendeu na prisão do rochedo do Cabo Sunion, de onde, diziam, ninguém era capaz de escapar. Foi assim que os dois irmãos acabaram sendo os grandes responsáveis pelos futuros acontecimentos que abalariam o mundo. No fundo da prisão de rocha, Canon encontrou o tridente de Poseidon. Depois que arrancou o tridente fincado na rocha, ele foi transportado para o templo do Deus dos Mares, nas profundezas do oceano. O espírito de Poseidon foi libertado pelas mãos de Canon, e uma vez livre, o Deus dos Mares encarnou no jovem Julian, o filho pequeno da família Solo, para nele permanecer adormecido até completar seus 16 anos. Canon assumiu o posto de general de dragão marinho e arquitetou um plano para se aproveitar do poder de Poseidon e fazer dele mesmo o deus soberano da terra. A terra e o mar, os dois mundos serão meus! Por outro lado, as palavras de Canon despertaram o lado maligno de Saga. Ele assassinou Ares, o irmão do mestre Xion, e assumiu o lugar dele. Saga, se fazendo passar por Ares, tentou matar Atena, que acabara de renascer no santuário. Porém, esse ato bárbaro foi impedido pelo homem que também havia sido apontado como outro candidato ao posto de mestre do santuário. Aiorus de Sagitário. Aiorus fugiu do santuário, levando a recém-nascida Atena. Acusado de traição, Aiorus foi intensamente perseguido, até que Shura, de Capricórnio, outro cavaleiro de ouro, se pôs no caminho dele. Aiorus foi gravemente ferido nesse combate, mas conseguiu escapar do santuário com muito custo. O presidente da Fundação Galar, Mitsumasa Kido, estava na Grécia a turismo e, por acidente, entrou nas ruínas próximas ao santuário de Atena. Foi por coincidência que Mitsumasa encontrou Atena, ainda pequena, nas mãos de um jovem à beira da morte. E da boca de um moribundo Aiorus, Mitsumasa Kido ouviu uma surpreendente revelação. As forças do mal estão no santuário e juraram matar este ser inocente. Proteja-o. O santuário? Eu fiz o que pude e consegui trazer o bebê até aqui. Muitos dos cavaleiros foram fascinados pelo poder do mal. Sem o conhecimento do nosso mestre, eu não conseguirei ir mais longe. Por favor, proteja esta menina até ela crescer. Esta menina é a reencarnação da deusa Atena, que Deus envia sempre que o mal tenta dominar o mundo. Mais cedo ou mais tarde, cavaleiros muito corajosos vão lutar ao lado da deusa Atena para garantir a sua segurança. Eles lutarão até a morte para salvar o planeta dos horrores que a ameaçam. E quando um valoroso cavaleiro se destacar entre eles e entregue a ele esta armadura de ouro, a armadura sagrada de Sagitário... Você está bem. Resista, seja forte.
Eu, Mitsumasa Kido, prometo cuidar dela e também da armadura. Uma vez de volta ao Japão, Mitsumasa Kido adotou a recém-nascida como sua neta e a batizou de Saori Kido. Enquanto criava Athena, ele também juntou crianças do mundo inteiro e os treinou rigorosamente com o objetivo de transformá-los em cavaleiros. Baixo, o único caminho que nos resta agora é sermos cavaleiros. Chegou o dia em que as crianças tiveram que partir para diversos cantos do mundo para serem treinadas como candidatas a cavaleiros. Mas a grande maioria das crianças que partiram não completaram o treinamento. Somente 10 deles retornaram como cavaleiros depois de suportar 6 anos de árduo treinamento. Da China, nos 5 picos antigos de Rosan e sob a orientação do Cavaleiro de Ouro, Doko de Libra, Shiryu trouxe a armadura de dragão que possui o punho e escudo mais poderosos. Treinado pelo Cavaleiro de Cristal sob a tutela de Camus de Aquário, Yoga arrancou de dentro da parede de gelo eterno da Sibéria a armadura de cisne. Da ilha de Andrômeda, e recebendo a orientação do mestre Albion, Shun trouxe a armadura de Andrômeda que possui a corrente que tem o melhor equilíbrio para o ataque e defesa. E do Santuário da Grécia, a terra que deu origem aos cavaleiros, voltou Seiya, trazendo consigo a sagrada armadura de Pégaso. Saori assumiu a vontade de seu falecido avô e organizou a Guerra Galáctica, um torneio de lutas que reuniu os garotos que voltaram como cavaleiros. Em seus combates, os cavaleiros de Athena usam a cosmoenergia, o poder que evoca toda a milagrosa força latente dos humanos. Seus feitos sobre-humanos foram exibidos no mundo inteiro durante o torneio e tiveram grande sucesso. Seiya, que voltara da Grécia, aceitou participar da competição com a condição de receber ajuda para encontrar Seika, a sua irmã desaparecida. Mas o último dos cavaleiros que retornou, Ikki de Fênix, invadiu a Guerra Galáctica e alterou todo o rumo dos acontecimentos, roubando a armadura de Sagitário. Para recuperarem a veste sagrada roubada por Ikki, Seiya e seus amigos aceitaram o desafio de enfrentar os Cavaleiros Negros no Vale da Morte. Mesmo feridos gravemente na luta contra os 4 Cavaleiros Negros e Ikki, Seiya, Shiryu, Yoga e Shun superaram os obstáculos com a força da amizade, mas descobriram que o santuário estava por trás dos atos do Cavaleiro de Fênix. Na mesma época em que a Guerra Galáctica estava sendo realizada no Japão, uma grande reviravolta estava acontecendo no santuário. Saga, ainda sob o disfarce de Ares, matou o mestre Xion e usurpou o poder do santuário. Imediatamente depois, Saga começou a mandar agentes para recuperar a armadura de ouro de Sagitário. No entanto, todos os enviados do agora mestre do mal foram derrotados um atrás do outro pelos Cavaleiros de Bronze. Foi quando Ares perdeu a paciência. Ele mandou então aqueles que eram considerados o exército oficial do santuário, os Cavaleiros de Prata. Esse foi o momento em que os combates travados entre os 5 Cavaleiros de Bronze, que protegiam Saori e o santuário, tornaram-se ainda mais acirrados. Com um cosmo muito mais poderoso, os Cavaleiros de Prata colocaram a vida dos 5 jovens heróis em risco repetidas vezes. Mas graças ao auxílio de aliados inesperados, Seiya e seus amigos foram superando todos os obstáculos.
Sei aqui lugar. Ao descobrir que era a encarnação de Atena, Saori tomou a decisão de ir até o santuário acompanhada dos Cavaleiros de Bronze para desmascarar o Mestre Ares e recuperar o equilíbrio no mundo. Sigam-me, por favor. As 12 casas do santuário. No caminho que dá até a sala do mestre existem 12 casas que representam os 12 signos do zodíaco. Ao redor de cada uma, existe uma barreira poderosa que impede até mesmo que alguém use poderes telecinéticos. Devido a isso, aquele que quiser chegar até a sala do mestre ou ir mais além, até o templo de Atena, terá de ir a pé, pois este é o único meio permitido. Mas em cada casa, há um cavaleiro de ouro como guardião, e eles protegem este caminho.